Galera, é o seguinte, o ano de 2015 foi um ano muito importante para o Xbox One. Nele, tivemos um dos lançamentos a princípio com exclusividade que impressiona até os dias de hoje. E eu tô falando de nada mais de nada menos que do nosso querido Rise of the Tomb Raider. Nós já falamos da versão de Xbox 360 aqui no canal e vocês curtiram muito. Então, como um grande fã e sabendo que vocês também são, hoje nós vamos falar de mais uma versão do game. Afinal, não satisfeito com os gráficos absurdos apresentados no ano de 2015 para o Xbox One base, o game se aprimorou ao receber uma atualização para o console mais poderoso da oitava geração, o Xbox One X. E é por isso que a gente vai ver hoje se Rise of the Tomb Raider levou o Xbox One X ao limite com seus gráficos. Mas claro, a gente não pode esquecer que é muito importante clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba o canal e se inscreve ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças e quintas às 19 horas e eu espero sempre por você por aqui. No mais, agora que tudo isso foi dito, vamos falar sobre Lara Croft em Rise of the Tomb Raider, que é o que interessa. Não é segredo pra ninguém porque a gente já mencionou aqui no canal no vídeo da versão para Xbox 360, mas só pra relembrar, Rise of the Tomb Raider é uma sequência direta do jogo lançado em 2013 e ingressa Lara na sua incessante batalha contra a organização Trinity, ao procurar pela cidade mística Kitezh, que segundo o mito, esconde os segredos da imortalidade. O jogo desenvolve um outro lado da personalidade de Lara e a afasta de seus amigos apresentados no jogo anterior, concentrando sua atenção na relação com outros coadjuvantes e também em sua amizade com Jonah, personagem que estava na história do game anterior. Rise of the Tomb Raider traz as mecânicas que vocês já conhecem. Existem eliminações furtivas de diversas formas, como em cima de árvores, por exemplo, upgrades de equipamentos e até de habilidades da personagem. Para isso, você pode fazer desafios, tumbas secretas e, claro, não menos importante, eliminando os inimigos para poder conseguir pontos e assim ir upando a personagem e suas habilidades. Ao longo da aventura, o jogo se divide em partes de puzzles, plataforma e combate, que por sinal são os que mais aparecem. Isso acontece porque, por vezes, ele tenta ser cinematográfico e explosivo e usa esses combates ou partes de fuga para isso, e acaba dando muito certo. O jogo tem um ritmo frenético na maior parte do tempo e deixa a história mais dinâmica e imersiva para poder dizer o mínimo. Sempre acontece algo de novo e acaba prendendo o jogador por conta disso, além da história em si ser muito interessante. Só que é justo dizer que precisamos abordar os gráficos dele no Xbox One X. Como o console veio na época com a ideia de ser o mais poderoso de sua geração e vamos combinar que conseguiu, o game é no mínimo um marco técnico com seus visuais aqui. Se no console base os visuais já são impressionantes, é certo dizer que no Xbox One X os aprimoramentos e novos recursos valem muito a pena. Jonah? Jonah, if you can hear me, go back. Please don't try to find me. Primeiro, preciso apresentar para vocês a segmentação das opções de Rise of the Tomb Raider. Esse aqui é aquele tipo de jogo que se importa em como você prefere jogar caso você tenha um console aprimorado de determinada empresa da oitava geração. Nesse caso, o Xbox One X. Se você gosta de uma nitidez absurda, existe o modo 4K nativo, sem técnica alguma de upscaling. E nesse caso, mérito para o Xbox One X por atingir nativamente 3840 por 2160 pixels com a qualidade dos gráficos desse jogo. É realmente impressionante. Nesse modo, o game roda 30 quadros por segundo, em alguns momentos bem específicos tem umas leves caídas, mas nada que atrapalhe a experiência. O segundo modo é para quem gosta de observar mais efeitos e honestamente é o que a gente tem mais coisa para poder comentar aqui, é o modo enriquecido. Nele temos um 4K similar ao checkerboarding do PS4 por usar uma técnica de reconstrução, com muitos efeitos exclusivos dele, que a gente vai abordar ao longo do vídeo, além de rodar 30 quadros por segundo. E por fim, temos o modo de altas taxas de quadros por segundo. Esse aqui desce a resolução para 1080p, tira os efeitos apresentados no modo enriquecido e se concentra nos 60 quadros por segundo, e faz isso muito bem.
Com isso tudo explicado, eu preciso começar mencionando as texturas do jogo, porque a gente precisa isolar elas dos demais efeitos, porque involuntariamente a gente vai precisar comparar com o PC. As texturas do modo 4K nativo ou no modo de visuais enriquecidos usam o preset mais alto apresentado no PC, então ao colocar lado a lado encontramos surpreendentemente as mesmas configurações quando o assunto é a textura, única e exclusivamente. Quando a gente olha para as mesmas texturas no modo frame rate, não é necessariamente que elas sejam piores, é que elas apenas acompanham a resolução do jogo, que cai para 1080p. Ao colocar um jogo no Ultra quando está se jogando no PC, muitos detalhes só podem ser observados se você estiver jogando em resoluções altíssimas, como 4K por exemplo. Do contrário, convém diminuir um pouco a qualidade das texturas ou de determinados elementos, porque no fim dificilmente você vai perceber em uma escala de resolução de Full HD. E é isso que Rise of the Tomb Raider faz nesse modo, ele é apenas inteligente. No entanto, como recompensa, ele consegue entregar os 60 quadros por segundo fixos em 100% da jogatina praticamente. Mas não posso deixar de ir a fundo sobre o modo de visuais enriquecidos. É inevitável. O primeiro efeito que é levado a um outro patamar aqui é o Tessellation, e ele está presente nesse modo de visuais enriquecidos. E eu preciso dar muitos créditos aqui, porque Tessellation já é uma técnica de nova geração, e mesmo assim estou vendo muito jogo de nova geração que não tem isso. E nesse modo, Rise usa sem medo, exponencialmente. Então o que essa técnica faz? Ela fica responsável por dar contorno e profundidade para os elementos e texturas no cenário para poder tirar aquele aspecto em 2D delas. Originalmente, o jogo já usava isso na Xbox One base, mas se focava muito mais em trechos de neve, para poder fazer aquelas marcas de neve e também as pegadas. Aqui, diversas texturas acabam usando o recurso. E como esse é um jogo que traz muita mudança de textura em tempo real, o que é impressionante, um Tessellation para dar ainda mais profundidade a isso acaba sendo muito bom. Seguindo, podemos dizer que existem outros elementos que deixam as texturas mais ricas também. Não necessariamente elas estão mais trabalhadas aqui do que no modo 4K, mas podemos dizer que ao agregar mais efeitos, os visuais são bem surpreendentes. Então podemos dizer que a gente tem o preset mais alto das texturas com efeitos a mais para poder enriquecer os ambientes. Por exemplo, elementos como a simulação de água e reflexos estão melhores nesse modo. As paredes de gelo conseguem criar um reflexo bem discreto da personagem também enquanto ela se movimenta, e vale mencionar que a forma como a água se move aqui e a sua própria textura é única, mas isso só acontece no modo enriquecido. Thousand years old, at least. It all lines up. Além disso, com o modo ativado, encontramos Ambient Occlusion para usar da iluminação indireta em partes menos destacadas dos ambientes ou em objetos que normalmente passam desapercebidos pelos nossos olhos. Esses objetos ou essas partes acabam ganhando um sombreamento bem discreto, o que é muito interessante. A técnica que acaba proporcionando isso só fica disponível nesse modo de visuais enriquecidos, mesmo que nos outros modos a gente encontre iluminação indireta também, só que em partes mais evidentes do ambiente ou nos personagens em que vemos uma luz sendo rebatida para poder criar esse tipo de iluminação indireta. Ambient Occlusion, então, acaba sendo uma exclusividade dos visuais enriquecidos. Ao andar pelos ambientes, dá para perceber que existem muitos assets interativos também, e como a gente está vendo o uso do Tessellation, isso acaba ficando ainda mais nítido por conta dos efeitos de profundidade. É possível também encontrar mais elementos, como mais vegetação, por exemplo. E por fim, mas não menos importante, o que destaca Rise of the Tomb Raider de demais jogos no aspecto gráfico é sem sombra de dúvidas o Pure Hair, também conhecido como Trace FX. Em todos os modos de jogo a gente vai encontrar o recurso. Ele fica responsável por aplicar uma física realista ao cabelo de Lara, dando fios individuais que se movem de forma independente, da mesma maneira que geram sombras para eles.
A diferença a gente acaba encontrando quando ativamos o modo com os visuais enriquecidos, que oferece mais fios individuais para contagem, e isso agrega bastante quando observamos os detalhes da personagem. Só que mesmo citando tudo isso, é importante dizer que, embora as texturas no modo 4K ou no modo dos visuais enriquecidos sejam de níveis mais altos do PC, esses outros efeitos não são. Então o que vai diferir essa versão da versão de PC é basicamente isso. O jogo no PC oferece mais aprimoramentos nesses recursos presentes do Xbox One X, como por exemplo o Ambient Occlusion. Existem diversos modos de Ambient Occlusion no PC e no Xbox One X a gente só encontra um. Mas de todas as formas, o resultado que a gente encontra aqui é incrível e as diferenças são mínimas. Eu só estou citando para nível de curiosidade de vocês. E sim, existe uma diferença entre os dois tipos de 4K apresentados no jogo. O 4K, que usa de uma técnica de reconstrução para alcançar sua meta, deixa os visuais um pouco mais embaçados que o modo em que vemos a resolução nativa funcionando. Felizmente a diferença é bem pequena e não dá para perceber no ato da jogatina, só se você for bem detalhista mesmo e parar para poder observar e contar os pixels. No geral, precisamos dar mérito a Rise of the Tomb Raider por trazer animações em tempo real de altíssima qualidade, que nos permitem observar como os personagens são bem modelados e construídos, principalmente a protagonista. Os contornos extremamente bem suavizados e o trabalho de textura de pele impressionam de verdade, isso porque é todo um cuidado com os tons usados aqui. Inclusive, essa é mais uma parte que observamos uma vantagem para os visuais enriquecidos. A textura da roupa tem uma leve tendência a ser mais trabalhada nesse modo do que nos outros, embora em todos seja bem incrível. Na iluminação global vemos uma boa competência também, as texturas se comportam bem com a influência de uma iluminação por cor e o mesmo acontece com a Lara, ela também reage a isso. As sombras são bem suavizadas e extremamente naturais, e o jogo, principalmente no começo, faz questão de usar de feixes de iluminação volumétrica para poder apresentar um novo ambiente e o efeito é sensacional, é como se ele quisesse te mostrar o que está por vir. Sem contar que Lara continua interagindo muito bem com o cenário, ou seja, ela sai suja, sai molhada e o efeito é realmente impressionante. Quando vemos ela exposta ao sol, por exemplo, a gente consegue observar que quando ela está suada, a luz é levemente rebatida na pele dela, um efeito que é um tanto bonito para poder dizer o mínimo. Então sim, Rise of the Tomb Raider tem visuais e performance para todos os gostos e cumpre o que promete. Visualmente falando, o jogo é de longe mais bonito no modo de visuais enriquecidos, mas para imagens mais nítidas, o 4K também atende muito bem. Mas mesmo separando por níveis de qualidade, de uma maneira geral, em todos os modos o game consegue trazer visuais deslumbrantes, isso é um fato, que fazem frente inclusive com o seu próprio sucessor, que acaba se destacando pela direção de arte que faz maior proveito desses elementos. Por isso, eu diria que por muito pouco, ele não levou o Xbox One X ao limite, deixando esse feito aí, talvez para o Shadow of the Tomb Raider. E por isso podemos dizer que Rise of the Tomb Raider no Xbox One X é a versão que mais se aproxima das configurações mais altas do PC. E galera, com o que foi dito, era basicamente isso que eu queria fazer com Rise of the Tomb Raider no Xbox One X, esmiuçar todos os modos disponíveis que o jogo tem. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. Lembrando sempre que são vídeos todas as terças e quintas, às 19 horas, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui, se vocês quiserem trocar alguma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço a todos vocês, e sem sombra de dúvidas, a gente vai se ver na próxima.